Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom adorar o nosso Deus, sentir a sua presença é algo inigualável, não é verdade? Antes de trazer a palavra, logo depois da palavra nós teremos o nosso momento de oração, para que possamos entrar o ano juntos na presença de Deus, exaltando, bendizendo e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Eu gostaria só de dizer que 2024 será um ano bem cheio de programações na nossa igreja, no ministério. Hoje o nosso ministério é composto por 3 igrejas. Nós temos a igreja ali na Vila Peri, nós temos a congregação aqui no Presidente Vargas e nós temos também uma congregação ali no Jardim Fluminense. E estaremos nesse ano de 2024 continuando trabalhando para as famílias, em prol das famílias, para o fortalecimento das famílias. E para isso nós temos várias atividades no decorrer do ano, visando o crescimento, a edificação e o fortalecimento da família. Também iremos ter atividades para a mocidade da igreja, como acampamento e a conferência da mocidade. Iremos trazer novamente o Atitude 434, que é um seminário de pureza sexual. Estaremos ministrando no decorrer desse ano esse seminário para a glória de Deus. E também estaremos trazendo atividades voltadas para as mulheres da igreja. Nós estamos trazendo de volta a União Auxiliadora Feminina, a UAF, com atividades, programação para as mulheres da igreja. Então, queremos realmente contemplar todos os segmentos da igreja. Próximo ano também nós teremos cultos de criança, investindo no departamento infantil da igreja, para fortalecer as nossas crianças. Então, uma igreja forte, meus irmãos, não é uma igreja que tem eventos e movimentos, mas uma igreja forte é uma igreja que investe na família e, sobretudo, na palavra de Deus, fortalecendo no conhecimento da palavra do Senhor, para que possamos crescer de forma a que tenhamos saúde, saúde espiritual. Amém? Final do próximo mês, final de janeiro, nós teremos um encontro muito especial, teremos batismo no dia 26 de janeiro, e dia 27 e 28, é o aniversário da nossa igreja ali na Vila Peri, 24 anos de existência. Então, nós temos uma programação bem especial, que pensamos para abençoar os irmãos, para abençoar as famílias da igreja, e certamente você será alcançado e contemplado por tudo isso que vai acontecer. Teremos turmas de casados para sempre, teremos no meio do ano o encontro de casais com Cristo. Então é um ano onde nós iremos estar investindo de forma muito especial, continuar investindo na família, nos jovens, nas crianças, nas mulheres, para que toda a igreja possa crescer para louvor e glória do nome do Senhor. Agora nós iremos para a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, não é aquela exposição, como os irmãos têm costume, onde falamos 50 minutos, às vezes até 1 hora, expondo o texto. Hoje, como é um culto festivo, um culto atípico, nós iremos ser mais breves na nossa fala, para dedicarmos um tempo à oração, após, então, a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar a leitura pelo telão, para que você não fique de fora. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondendo, disse: És o único, porventura,
que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos do coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a Tua palavra, Te damos graça por ela, Te glorificamos porque o Senhor tem nos revelado o Teu propósito e a Tua vontade na Tua palavra, que a Tua palavra nos conduza ao entendimento de como devemos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Que a Tua palavra, Senhor, nos dirija nesse momento e que possamos ser exortados, encorajados, edificados por meio da Tua poderosa palavra. Santo Deus, nós oramos nessa noite agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O texto começa com a seguinte informação. Naquele mesmo dia. A pergunta que se segue é, que dia era esse? Era o dia da ressurreição. Jesus, ele ressuscita no domingo pela manhã. O que acontece é exatamente isso. E as mulheres, elas vão ao túmulo e não encontram o corpo de Jesus. Mas elas veem anjos que dizem, olha, ele não está aqui. Por que vocês procuram aquele que não está entre os mortos? Aquele que ressuscitou? Então, os anjos anunciam às mulheres que Jesus havia ressuscitado. Elas voltam e se reúnem com os discípulos ali em Jerusalém e dizem, olha, nós fomos ao túmulo, não encontramos o corpo, mas encontramos anjos ali no túmulo, na porta, e eles nos disseram que Jesus havia ressuscitado. Imediatamente, Pedro com alguns discípulos vão até o túmulo, mas também não encontram nem Jesus, nem os anjos, apenas o túmulo vazio. Louvado seja Deus porque o túmulo está vazio. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. O texto então prossegue. Dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Estádio é uma medida de distância da Bíblia. Media 185 metros.
Então, eles estavam fazendo uma caminhada de cerca de 12 quilômetros de Jerusalém até essa aldeia chamada Emaús. Possivelmente, os discípulos estavam indo se esconder ali naquela aldeia, porque a perseguição aos cristãos era terrível. Eles ainda não eram conhecidos como cristãos, mas já eram perseguidos pelos judeus e, posteriormente, pelos romanos. Então, havia aquele clima de tensão no ar. Jesus havia morrido, Jesus não havia aparecido ainda a eles, e todos estavam de sobressalto, todos estavam angustiados, porque aguardavam que Jesus ressuscitasse como Rei dos Reis dos judeus, para libertar os judeus da opressão do Império Romano. Mas nada havia acontecido. E você sabe muito bem qual é a sensação que dá no nosso coração quando nós estamos ansiosos por algo, por um dia chegado, de uma viagem, de uma prova, de algum projeto que você empreendeu tempo, esforço para alcançar o objetivo. Então, quando os dias se aproximam, o coração ele fica mais ansioso, e era isso que estava permeando o coração dos discípulos. Eles estavam extremamente ansiosos e, ao mesmo tempo, eles estavam com muito medo, eles estavam com muito temor. Será que realmente ele vai ressuscitar? Será que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai voltar, ele vai aparecer? Será que realmente ele é o Messias que nós confiamos e acreditamos que ele seria? Então, meus irmãos, no caminho de Emaús, esses dois discípulos sentiam-se abandonados, eles se sentiam frustrados, suas expectativas haviam sido decepcionadas. Houve o naufrágio dos sonhos e eles caminhavam com muita amargura no coração e na alma. Já era domingo, mas eles ainda não falavam de outra coisa senão do passado. Ainda estavam no dia da crucificação, na sexta-feira. O próprio Jesus, então, aparece a eles nesse momento e caminha com eles até Emaús e ceia com eles ali naquela aldeia. E quando isso acontece, os olhos dos discípulos são abertos e eles reconhecem Jesus. E eles retornam para Jerusalém para contar essas notícias alvissareiras do que vivenciaram, do que viram, do que testemunharam. Ficaram presos às dores do passado, mas essa experiência com Jesus mudou a realidade desses discípulos. Que lições nós podemos extrair dessa história, desse relato dos discípulos no caminho de Emaús, desse encontro com Jesus no caminho de Emaús? Eu queria destacar pelo menos 4 lições. A primeira delas é que as preocupações, elas comprometem a nossa visão espiritual. Acompanha comigo aí os versos 15 e 16. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconhecem a Jesus. Nós não sabemos se esses discípulos eram próximos. Sabemos que eles não faziam parte do colégio apostólico, ali dos 12 primeiros discípulos, porque o nome não é citado e o nome de um, Cleopas, é citado e Jesus não tinha nenhum apóstolo com esse nome. Mas certamente esses discípulos de uma certa importância, porque Jesus aparece a eles. Assim como apareceu aos apóstolos, ele aparece a esses discípulos. E eles certamente já tinham visto Jesus muitas e muitas vezes, dezenas de vezes, Jesus curando, Jesus ensinando. Estiveram com Jesus, mas naquele momento, tomados de preocupação, de medo, de angústia pelo futuro, pelo que poderia acontecer com eles, ou pelo que não poderia acontecer, ou seja, Jesus não ressuscitar, ele não seria o Messias então. Tomados de preocupação, eles não conseguem reconhecer a Jesus. Eles não conseguem ver, contemplar a Jesus. Meus irmãos, quem foca a sua visão nas circunstâncias, não consegue contemplar a glória de Deus. Quando nós focamos só nos problemas,
nas angústias que nos cercam, nós não conseguimos reconhecer o próprio Deus, o próprio Senhor. Foi assim com Israel, quando estavam diante do Mar Vermelho. Você deve lembrar da história. Eles começam a murmurar de Moisés, eles começam a reclamar de Deus e dizer: será que Deus nos tirou do Egito só para nos matar nesse deserto? Que Deus é esse? Por que Ele fez isso conosco? Por que, Moisés, você nos trouxe para este deserto? Nós éramos escravos lá no Egito, sim, mas pelo menos estávamos vivos. E agora? O que é de nós? Faraó vem furioso com o exército. Não temos para onde escapar. Estamos cercados de deserto e na nossa frente está esse mar intransponível. O que podemos fazer agora? Mas, meus irmãos, esse mesmo povo que agora reclama, murmura, não tem fé, não confia em Deus, é o mesmo povo que viu os milagres que Deus realizou ali no Egito. As pragas que Deus derramou por amor a este povo, para libertar esse povo, mas eles não consideram nada do que aconteceu, eles não trazem à memória o que Deus fez por eles, como Deus os livrou da escravidão do Egito, porque as preocupações exacerbadas, elas nos tiram a visão espiritual. Foi assim também com Josué, lembram? Capítulo 5, o livro de Josué diz que Josué, naquela noite que anteveu a invasão de Jericó, ele não consegue dormir. E ele não consegue dormir certamente porque passava um universo na cabeça de Josué. Ele imaginava: meu Deus, e se não der certo? E se a gente for até a cidade, cercar a cidade, depois da 7ª volta gritar e não acontecer nada? Não cair um tijolo da muralha? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? O que vai ser desse povo? Eu suponho que era esse o sentimento, era esse o sofrimento emocional de Josué. Muito medo, muita angústia pela incerteza do amanhã. E a Bíblia diz que enquanto ele estava no pé da muralha, o texto é muito claro no capítulo 5 de Josué, diz que ele levantou-se de madrugada, não consegue dormir, e ele vai até a muralha de Jericó, e ele fica olhando para aquela muralha. E eu suponho que ele fica imaginando: é muito grande, é muito alta, é intransponível, ninguém nunca conseguiu invadir essa cidade. Ela tem cerca de 30 metros de altura, 9 metros de largura. São 2 muralhas, uma do lado da outra, não tem como invadir essa cidade, não tem como. Eu imagino que era isso que ele pensava, olhando para o tamanho da muralha, e naquele momento, o próprio Senhor Jesus aparece a ele. A Bíblia diz que era o príncipe do exército de Deus, o próprio Deus, pré-encarnado, aparece, e quando ele olha para o lado, ele vê ali aquele príncipe celestial, e ele pega a espada e pergunta: você é por nós ou contra nós? Então, quando nós focamos nos problemas, na preocupação sobre o amanhã, nós não conseguimos contemplar a presença de Deus hoje conosco. Em vez de olhar para o amanhã, tentando resolver o que não chegou ainda, olhe para um lado e para o outro e veja a bondade de Deus hoje na sua vida. Veja o cuidado de Deus hoje na sua vida. O que Deus tem feito por você, os livramentos, as bênçãos, os milagres que Ele tem feito. Então não dê uma de Josué, não olhe para o problema antes dele chegar, olhe para o poder do nosso Deus, olhe para a grandeza do nosso Deus. Uma segunda lição que nós extraímos aqui, meus irmãos, é que as preocupações, elas geram tristeza em nosso coração. Olha o que diz aí os versos 17 a 20. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E eles lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, em primeiro lugar, as preocupações, elas nos deixam cego para a percepção e a visão espiritual. Ela tira a nossa visão espiritual. Mas, em segundo lugar, as preocupações, elas geram tristeza em nosso coração. Mesmo ciente das profecias, da morte de Jesus, que Jesus iria ressuscitar e iria voltar, eles estavam tomados de tristeza. Estavam tomados de angústia. E olha que esse não é o único texto que deixa isso evidente. Lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 20, fala de outro momento de Jesus com os discípulos e deixa muito evidente dois sentimentos que permeavam o coração dos discípulos: tristeza e medo. Tristeza e medo. Olha o que o apóstolo João, ele descreve aqui no capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então os discípulos estão trancados, escondidos, eles estão com muito medo, eles estão inseguros, e eles estão ali naquela casa, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles. E aí o que é que acontece? Jesus aparece no meio, meus irmãos. Ele aparece no meio dos discípulos. Ele atravessou a parede, a porta, porque ele já estava com um corpo glorioso. E ele aparece no meio. E quando eles abrem os olhos, Jesus está no meio da sala e diz: paz seja com vocês. E aí no verso 21 do mesmo capítulo, nós temos novamente Jesus declarando para eles: olha, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Dá para entender e dimensionar o tamanho do medo, da angústia e da tristeza que abatia o coração daqueles discípulos. Jesus, ele tem que repetir, dizer duas vezes: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Quanto mais você foca nos problemas, mais angustiado você fica. Mais perdido você fica. Mais abatido você fica. E quanto mais angustiado você fica, mais fraco você se torna. Você acaba virando uma presa das circunstâncias e dos problemas. Por isso, meus irmãos, as Escrituras Sagradas nos desafiam a entregar todos os nossos dilemas e preocupações ao Senhor. Você deve lembrar do Salmo 37, verso 5. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor. Quem sabe você está como os discípulos, trancados naquela casa, com medo, temendo pela sua vida. Mas eu oro hoje, nesse dia, que você tenha a mesma experiência que os discípulos, que Jesus apareça para você também. Que Ele apareça para você e que Ele diga o que Ele disse aos discípulos: não tenha medo, que a minha paz esteja com vocês. Que a minha paz esteja com vocês. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que as preocupações comprometem a nossa fé. Versos de 21 a 25. Ora, nós esperávamos, isso os discípulos falando para Jesus, que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios
e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus os repreende, porque eles estavam dizendo que é verdade que as profecias diziam que ele iria ressuscitar. É verdade que as mulheres foram ao túmulo e não encontraram o corpo. E elas viram os anjos ali dizendo que ele não estava ali, ele havia ressuscitado. Mas eles mesmo assim estavam tomados de angústia. Eles precisavam crer para ver. Ver para crer. Melhor dizendo. Precisariam materializar, ver ali, para crer. A palavra de Jesus não era suficiente para eles. Então, meus irmãos, as preocupações, elas comprometem a nossa fé. A preocupação, ela paralisa a fé. Foi assim com Israel lá em Cades Barneia. Eles chegam no meio do deserto, na entrada de Canaã, mandam os 12 espias. Depois de 40 dias, eles voltam, trazendo um relatório. E aí 10 dos 12 dizem ao povo: olha, realmente a terra é boa, é uma terra próspera, mas é impossível conquistar, é uma terra dominada e habitada por gigantes, são cidades fortalecidas, não temos como conquistar, como expulsar os moradores dessa terra. Porque a fé, meus irmãos, ela precisa ser alimentada, e é a fé que nos faz superar as adversidades. É a fé que nos faz enfrentar os problemas. As preocupações nos fazem olhar para os lados, mas a fé nos faz olhar para cima, para Deus. Enquanto as circunstâncias dizem, está perdido, não tem mais jeito, olhe para cima. Este Deus que controla o universo, que está sentado no trono da sala do comando do universo, que ordena as estrelas que venham e elas lhe obedecem, é o Deus que você serve, e não há limites e nada que possa impedir o agir desse Deus na sua vida. Nada. Davi declara exatamente isso no Salmo 121. Lembra da sua oração? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não é do homem, da empresa, de nada nessa vida, mas o nosso socorro vem do Senhor. Precisamos ver as circunstâncias como oportunidades que Deus nos dá para treinar a nossa fé. E não como algo para nos levar à ruína, mas como um treinamento de Deus para nos fazer crescer na fé. Porque a verdadeira fé, ela é ultra circunstancial. A última lição que podemos extrair dessa história dos 2 discípulos no caminho de Emaús está nos versos 26 e 27. E a lição diz respeito à verdade de que a palavra de Deus renova o nosso coração. A palavra de Deus renova o nosso coração. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Como Jesus trata o destino, o desânimo, e a incredulidade dos discípulos? Como? Como Jesus trata o desânimo e a incredulidade desses discípulos? Expondo as Escrituras. É assim que Jesus trata o desânimo deles. Jesus expõe as Escrituras. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos espirituais. Se as preocupações nos tiram a visão espiritual, a palavra de Deus abre os nossos olhos. Verso 30 e 31. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O que Jesus faz quando ele encontra esses 2 discípulos desanimados, desesperançosos, achando que tudo está perdido?
Jesus não vai lamber ferida deles, nem pregar autoajuda para eles. Jesus vai confrontá-los pela palavra, porque é a palavra que abre os nossos olhos espirituais, é a palavra que nos faz ver aquilo que os olhos naturais não podem contemplar. E aí Jesus expõe as Escrituras, é isso que diz os versos 26 e 27, Jesus ensina, expõe a palavra, e depois que Jesus prega a palavra, os olhos deles se abrem, e eles reconhecem que aquele viajante era Jesus. Era Jesus. Aos olhos humanos pode parecer impossível, mas quando você vê a vida sobre a ótica de Deus, nada é impossível. Aonde os olhos humanos só veem impossíveis, a palavra de Deus mostra que Deus é o Deus do impossível. O que a palavra de Deus faz mais? Verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Um outro efeito da palavra de Deus. O primeiro, ela abre os seus olhos espirituais. Segundo, a palavra de Deus renova a sua fé. Ele diz, olha, o nosso coração queimava quando ele expunha a palavra, quando ele expunha as Escrituras. Enquanto as preocupações fazem a fé fenecer, a palavra de Deus renova a nossa esperança, meus irmãos. Em último lugar, a palavra de Deus, ela nos dá uma nova direção. Olha o que diz os versos 33 a 35. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Enquanto os problemas, as adversidades roubam nossa fé, tiram a nossa visão espiritual, a palavra de Deus abre os nossos olhos, a palavra de Deus renova a nossa fé, e a palavra de Deus nos dá uma nova direção. Você lembra o que foi que eu disse no início? Esses discípulos estavam indo para Emaús, possivelmente para se esconder. Eles estavam indo para lá, possivelmente, para fugir da perseguição. Mas quando eles encontram Jesus, e que a palavra de Deus é exposta ao coração deles, o que é que eles fazem? Eles voltam para o lugar do perigo. Eles voltam para Jerusalém para anunciar aos demais discípulos o que eles haviam vivenciado. É isso que a palavra de Deus ela produz em nosso coração, meus irmãos. É isso que a palavra de Deus, ela gera em nosso coração. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus possa encontrar lugar no meu e no seu coração nessa noite. Quem sabe esse ano tem sido um ano muito difícil para você. Um ano desafiador. Talvez você pode até dizer, olha, eu não tenho motivos para me alegrar, não tenho motivo para festejar, porque foi um ano muito difícil. E quem sabe você está como os discípulos no caminho de Emaús, desanimado, sem perspectiva, sem fé, sem esperança. E quem sabe é hoje o dia em que Jesus virá ao seu encontro. Não foram eles que foram a Jesus, é Jesus que foi a eles. E Jesus pode vir ao seu encontro nessa noite, trazendo renovo, trazendo alegria, trazendo fé, porque se os dias têm sido difíceis, o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã está nas mãos do nosso Deus. Ele pode todas as coisas.